Fala galera, tudo bem com vocês? Cauê novamente para mais um vídeo, e dessa vez um vídeo dando dicas de como você opera a sessão de Nova York, os índices futuros, mais especificamente a abertura da sessão de Nova York. Vou dar algumas dicas para vocês e explicar o contexto desse trade que a gente pegou ao vivo na sala de operações e todo o racional por trás. Então, toda a leitura e a execução eu vou explicar para vocês. Então já senta o dedo no like aí que vai ter bastante dica. Mais uma mini aula para vocês agora de como operar os índices futuros de Nova York na abertura da sessão de Nova York. Como eu opero diversos ativos, eu sempre vou trazer um conteúdo diferente aqui para vocês. Vambora! Então, pessoal, são algumas coisas importantes que a gente precisa entender antes de começar a operar. Primeira coisa, antes de eu começar a operar determinado ativo, seja ele qual for, eu preciso primeiro decidir se eu sou vendedor ou se eu sou comprador. Entender a tendência daquele movimento. Então vamos voltar aqui no dia 13, que foi o dia da execução desse trade. Hoje eu não operei, galera, hoje é sexta-feira, eu não operei, tava com uma enxaqueca muito forte. E seria um dia muito bom, né? Mas eu avisei o pessoal da sala já logo cedo, ontem à noite, ontem no final da tarde, depois da sessão de Nova York, que foi essa sessão que a gente pegou. Eu acabei tendo uma enxaqueca muito forte que se estendeu até o dia de hoje, então hoje eu não participei do mercado. Mas foi um dia muito bom, certamente a gente teria tido bons resultados, acredito que os alunos tiveram aí um dia excelente. Galera, a primeira coisa que a gente precisa entender, gráfico diário. Começo a fazer as minhas análises pelo gráfico diário. E aqui em Nasdaq, galera, a gente tinha um ponto muito importante. Primeiro, o mercado ele estava numa consolidação, tá? Todo mês de fevereiro aqui a gente veio de uma consolidação muito forte, mas sem o mercado perder esse topo aqui, ó, tá? Essa região de topo o mercado não perdia. Então, lembra que eu falei, eu preciso identificar a direção do ativo. Por mais que eu vou operar na venda em determinado dia, não importa, mas primeiro eu preciso identificar para onde o ativo está indo. Então, o que eu tenho aqui? Um ativo subindo, tendência de alta, forte, tá? Incontestável. A gente tem uma tendência de alta e um ativo subindo. Tá consolidado? Tá consolidado, mas está subindo. Toda consolidação, uma hora ela vai ser rompida. Então aqui a gente teve o mercado, ó, até em dado momento fazendo aqui fundos mais baixos, mas aqui, ó, quando ele toca na linha de tendência, ele passa a fazer fundos mais altos. Então já é um sinal de que a gente pode estar tendo aí uma tentativa de romper essa região que era mais importante, ó. Essa região aqui, que era a que a gente tinha de alvo do preço, tá? Nesse ponto. Beleza? Então a gente tinha essa região para buscar. Então daqui para cima você começa a trabalhar nas compras e se preocupa quando o preço chega aqui. Quando a gente baixa o time frame, aqui no gráfico de 4 horas, você vê que essa região toda aqui, ó, ela tá toda congestionada, certo? Porém, o que a gente tinha? Aqui, ó, se eu puxar uma linha de tendência, a gente tinha essa linha de tendência aqui, ó, que era o principal ponto do preço, tá vendo? Ele não estava conseguindo passar dessa região, dessa linha de tendência. Se eu volto no gráfico diário, vocês vão ver que na quarta-feira, aqui, ó, o preço deixou essa linda vela aqui, ó, de ignição, fechando aqui basicamente aqui em cima. No dia que a gente fez a análise aqui na quarta-feira à noite, os alunos não vão me deixar mentir, a gente estava na sala e eu comentei que o mercado rompendo essa região aqui, a gente teria uma forte movimentação e provavelmente teria uma vela de ignição dessa magnitude na quinta-feira. Cara, foi batata, foi exatamente o que a gente teve, então eu já sabia o que eu ia fazer naquele dia. Compra. Então eu já sabia que eu iria comprar se o mercado rompesse essa região. Para operar a sessão de Nova York, a gente precisa fazer algumas coisas. A primeira coisa que eu preciso fazer, agora vai ficar um pouco desconexo, porque o mercado já abriu, já levou as regiões, mas o que eu faço? Primeira coisa, eu vou marcar as máximas e as mínimas das sessões, certo? Operar a sessão de Nova York, eu não preciso me preocupar muito com a direção do dia. Eu sei para onde ele vai, mas eu preciso me preocupar com o que ele vai fazer naquelas 1 hora seguinte. Então, dali da abertura da sessão até a próxima hora. É isso que eu preciso saber o que ele vai fazer naquele momento. Por quê? Por mais que ele vai subir, aquele momento de alta volatilidade, ele é muito preciso e você tem que tomar cuidado. Então, assim, eu tenho uma assertividade muito boa na sessão de Nova York, justamente por me atentar a esses pontos. Então, algumas coisas que eu preciso marcar e não posso negligenciar isso são as máximas e as mínimas das sessões anteriores. Então, se a gente voltar aqui, ó, no dia, agora já vai estar um pouco
mexido, mas vamos voltar aqui no dia 12. O que eu tinha de máximas e mínimas antes do mercado abrir? Aqui, é 13, deixa eu ver o horário aqui, foi para mim aqui 14 horas aqui. Então essa máxima aqui ela não existia, então eu tinha a máxima de Tóquio, a mínima de Tóquio e a mínima de Londres aqui, certo? Nesse ponto. A máxima de Londres, galera, eu tenho quase certeza, ela tava aqui, ó, junto com a máxima de Tóquio, tá? A gente vai ver no vídeo já já, mais ou menos aqui, se eu não me engano, junto com a máxima de Tóquio. Então, primeira coisa que eu preciso ver. Vamos remover o indicador. Então, eu vou ter ali as máximas e as mínimas das sessões anteriores para entender o que o preço vai ter de trava durante aquele momento da abertura do preço, tá? Isso a gente está olhando o gráfico de 1 hora. Quando eu baixo para o gráfico de 5 minutos, era esse o cenário aqui que a gente tinha, tá? Na hora da abertura da sessão. Então, a primeira coisa, o que eu tinha? Mercado. Tinha ainda a máxima de Tóquio para pegar. Deixa eu tirar isso aqui. Tava mais aqui em cima, tenho quase certeza, tá, galera? A máxima de Londres. Deixa eu só confirmar aqui. Já tinha feito. Ele fez uma nova máxima aqui, ó. Bem na hora da abertura. Foi exatamente aqui, nesse ponto. Mas aí já era Nova York, tá? Então era isso mesmo, ele já tinha pego a máxima de Londres já. Então, eu tinha a máxima de Londres. Vamos apagar essa aqui, que essa daqui já se torna relevante pra gente. A máxima de Londres. A máxima... Tinha a máxima de Tóquio para pegar, a máxima de Londres, a máxima de Tóquio. E as mínimas aqui, ó, que já tinham sido violadas. Então, o que o preço estava fazendo? Tinha o preço com uma estrutura montada na compra. Lembra, eu já era comprador. Eu queria buscar essa operação de compra, certo? E aí aqui, ó, eu já começo a entender e ler se o preço tá com força ou não. Máxima e mínima da região, aonde que o preço travou na retração de 61. Tá vendo? Dessa primeira pernada aqui, onde o preço travou na retração de 61. Então, primeiro ponto respeitado. Não fiz nada, não estava operando ainda. Próximo ponto. Máxima e mínima. Seria aqui o melhor ponto de entrada, certo? Eu já tinha o meu ponto de entrada marcado aqui, ó, nessa região. Beleza? Então o preço ele abre, ele dá uma pancada para cima, tá vendo? Eu não consigo pegar esse primeiro movimento. Eu até tento fazer uma venda aqui nessa região, porque o que vai acontecer sempre na sessão de Nova York? Na abertura, na maioria das vezes, o preço não vai andar direto. Ele não vai. Primeiro ele vai mitigar, ele vai bater e ele vai tirar todas as ordens das máximas e das mínimas das sessões. Então, assim, se ele bateu a máxima de Tóquio aqui, a máxima de Londres, ele não vai levar direto. Ele vai voltar, ó. Ele acaba voltando, ó. Ele vem por quê? Porque aqui tem muita ordem de venda, rapaziada. Assim, existe muita gente que ainda tem esse negócio de vender topo. Então, o mercado aqui, bum, dá uma pancada para baixo. Só que onde ele segurou? Na retração da compra, ó. Exatamente na retração da compra. Aqui foi onde eu executei minha ordem. Exatamente nesse ponto aqui. Eu preguei minha ordem de compra aqui. A gente vai ver lá no vídeo. Prego minha ordem de compra aqui. Com stop aqui embaixo. E a gente surfa esse movimento até essa região aqui. Então eu peguei um trade aí de mais de 3-1. Rápido, ligeiro, tá? E se eu vou continuar operando, eu vou sempre fazendo a mesma coisa. Se eu vou colocar aqui no gráfico de 1 minuto, que foi onde a gente executou a operação, para vocês entenderem. Então, ó, o mercado vai dar uma bela de uma impulsão para cima, ó, mas ele não tinha tocado na região. Então, eu não faço nada, tá? Aqui não dá para fazer nada. A venda aqui eu até tentei fazer. Vocês vão ver no vídeo. Eu até tento fazer essa venda, porque eu sabia que ele tinha essa região para buscar. Mas quando ele chega aqui, eu bato minha ordem, rapaziada. Eu compro exatamente aqui, nessa região. Comprei aqui, na verdade. E aí ele vem, bate aonde? Na retração da venda, ó. E você vê que como tem gente vendendo, ó, vai ter gente comprando e vai ter gente vendendo. Eu até marco na hora na sala lá, ó. Ele bate na retração da venda e cai. Só que aí o que acontece? Quem tá mais forte? E para onde o mercado tá indo? Para cima. O que acontece? Ó? Vamos colocar uma FIBO aqui. Ele vem, bate na retração da compra
e sobe. Se eu não compro aqui, se eu não tivesse comprado aqui, eu teria outra oportunidade de compra aqui, ó. Nessa região, ó, nessa máxima. Poderia comprar aqui e deixar o stop aqui. E ir trabalhando esse preço. E andando com o preço. E você vê que o tempo todo ele vai subir e vai caindo. Aí ele vem, mitiga esse fundo, esse topo. Aqui foi onde a gente realizou nossas ordens. Desce, bate nas retrações, sobe de novo. E aí ele continua, cara. E ele continua. Se você... Assim, como eu disse pra vocês, eu já tava com uma enxaqueca ontem. Então eu falei até pro pessoal. Pessoal, não vou ficar buscando muito. Vamos buscar só o nosso aqui e vazar. Mas é um movimento que eu surfaria tranquilamente. E você vê que ele vai trabalhando aí nas retrações. Lógico, galera, depois de uma impulsão muito forte, você não vai ficar buscando as retrações antes do preço, pelo menos testar fundo, né? Testar topo. Aí você vai para tempo gráfico maior. Então, num tempo gráfico maior, se você pegar aqui uma retração, ó, desse movimento todo, ele vem aqui, ó, na região de 61. Você não pega direto, você espera uma vela dos 5 minutos fazer a ignição. Depois que faz a ignição, você filtra, diminui o tempo gráfico, espera ele quebrar a angulação da queda, né? Que ele tá vindo, ó, esse movimento de queda que ele tá fazendo aqui. E aí você começa a montar suas operações assim que ele fizer um fundo mais alto, ó. E assim, se você já tá pronto para comprar, aqui você já pode pensar em fazer compra, mas o ideal é você esperar fazer exatamente isso aqui, ó. Fez um fundo mais alto, aí você vai na próxima ignição. Então você pega aqui, ó, puxa a retração, ó, ele vem até 7,8, segura, mas ele tem fechamento acima da 61. Então se ele teve fechamento acima da 61, tá validada a minha entrada. Colocaria uma entrada aqui. E aí você termina de pegar o movimento. Então você só precisa ter paciência e seguir na direção do ativo. Eu falo muito isso. Pô, se você é comprador, insiste na compra. Você continua trabalhando na compra. Até que o preço perca as regiões da compra. Ah, mas eu peguei uma venda ali e deu muito bom. Tá bom, cara. Pode trabalhar na contramão. Eu prefiro sempre trabalhar a favor do movimento. É onde vai estar as melhores ignições do preço. Eu tava olhando o preço hoje aqui, né? No dia de hoje. Como eu disse para vocês, eu não operei. E vocês percebem que foi a mesma coisa, a mesma movimentação, sempre trabalhando nas máximas, mitigando as máximas das sessões e tomando ignição e seguiu na alta, certo, galera? Então, bem tranquilo, trade de abertura com toda a humildade, eu falo, eu tenho uma assertividade muito boa, eu gosto de operar a sessão de Nova York, mas é uma sessão que, assim, eu não consigo, por exemplo, passar esse trade no WhatsApp. A gente opera ao vivo no Discord, então eu opero ao vivo no Discord, que é pra galera ver minha tela e ouvir o que eu tô falando ali, entendeu? Porque são trades ali que se não tiver atento, tem que estar bem atento. A movimentação é bem rápida, então eu aconselho que opere se tiver experiência, certo? Vamos olhar o vídeo aqui agora e eu vou mostrar pra vocês exatamente o que a gente viu aqui. Ó, deixa eu tirar o som aqui, porque senão vai vir o som da call, né? Na hora que a gente tá na call, que é o vídeo que eu gravei a operação. Mas vai ficar meio ruinzinha, mas dá para vocês entenderem. Tá vendo? A marcação foi exatamente a que a gente acabou de fazer ali. E aqui, ó, vou acelerar um pouquinho, que vocês vejam. Esse momento aqui foi o que eu comentei com vocês, ó. Tá vendo? Aqui era a máxima, ó. Essa região aqui era a máxima de Londres. Você vê que ele passa para cima e quando ele começa a voltar, eu faço aqui o filtro, né, com o Fibo para poder fazer essa venda. Eu chego a posicionar a ordem, mas o preço não pega e aí ele cai e vai até a região. Vocês vão ver, ó, vou posicionar a ordem, ó, faço o movimento, falo para o pessoal posicionar a ordem, a gente posiciona a ordem. Então se o preço voltasse ali, ele pegaria a ordem e iria buscar o nosso trade, mas ele acabou não voltando e foi embora e a gente tirou a ordem. E aí, ó, olha onde o preço volta. Lá no ponto que a gente estava marcado aqui. Então, ó, ele bateu lá exatamente no ponto que a gente tinha marcado. Só ali pegando para ver se tá certinho e tal. Ele bateu lá, ó. Aí ele já dá a primeira falha. Vou acelerar um pouquinho. Ó, quando ele dá a primeira falha aqui, ó, ele fecha uma vela no 1 minuto. Tá vendo? Fechou uma vela de máxima no 1 minuto. Eu já puxo a retração de Fibo dessa vela do 1 minuto. Quando ele volta e bate aqui na 50, eu já posiciono minha ordem. Na verdade, eu espero um pouquinho para ver se ele falha. Quando ele falha, eu posiciono minha ordem. Vocês vão ver agora aqui no vídeo, ó. Olha lá, ele voltou. Aí ele vai voltar e vai ter o fechamento ali acima da retração. Bateu na 78, ó, ponto 6 e vai fechar ali acima da 61. Vê? Olha lá.
Eu já falo pro pessoal já posicionar a ordem. Já segurou, já deu a falha ali para mim. Presta atenção, tranquilidade, sem pressa. Eu não bato ordem direto, eu espero eu ter a confirmação. Aí eu posiciono a minha ordem, coloco os lotes, entrei com 2 lotes, stop de $100, ordem pregada, ordem posicionada. Acelerar um pouquinho. Alvo cravado lá, ó. Risco de mais de 3-1, só que eu baixei um pouco esse alvo, tá, galera? Vocês vão ver no decorrer do vídeo. Então eu já tô com tudo definido, o meu plano tá feito. Eu só preciso que o mercado trabalhe, certo? Vou avançar um pouquinho, ó. Aqui ele pega a ordem, ó. Ele volta lá e pega a minha ordem. E aí, ó, ele começa a desenvolver. Olha o drawdown desse trade, né? Tanto que ele foi ali contra a mão. Ele começa a desenvolver. Aqui, vocês viram que eu fiz exatamente o que eu mostrei para vocês. Eu marco a retração de 61 aqui, ó, que era o ponto em que ele poderia dar essa trava. Inclusive eu aviso na sala, né? Quem quisesse ou sair e fazer parcial, que ele iria travar ali. Isso a gente sabe. A leitura do price, olha lá, como ele crava ali. Se eu sou... Por que que a gente tem que ter essa visão? Se eu sou vendedor, esse seria o meu ponto de venda. Então, se eu sou vendedor do preço, e eu quero vender, tá? Vamos no exemplo que eu sou vendedor. Se ele dá uma perna de baixa, aqui é o melhor ponto de venda. Então, eu marquei aqui o melhor ponto de venda. Não quer dizer que eu vou sair do trade nem executar, porque eu sei que ele vai subir. Porém, eu sei que quando ele chegar aqui, vai ter vendedor. Porque, cara, o mercado é isso, é comprador e vendedor o dia inteiro. Entendeu? Mas para ele realmente reverter a tendência, ele precisa perder muita coisa. Ele teria que perder a retração, perder essa região aqui que era a principal para ele perder, e o meu stop estava aqui embaixo. Então eu fico tranquilo na operação. Vocês vão ver o que acontece. Olha lá. Olha a volta que ele deu. Aí aqui, ó. Vocês viram aqui que eu já coloquei uma outra fibo, ó. Aqui eu coloco uma outra fibo, que é o quê? Se ele fez uma perna de alta e uma perna de baixa, eu já coloquei aqui marcado onde estava a retração de 61 e 50, que era do movimento de alta. Porque se eu quero, de repente, eu não entrei, quero reentrar, eu entro aqui. Se eu quero aumentar a posição, eu aumento aqui. Aqui é o ponto. É onde vai entrar comprador, é onde os compradores vão defender essa região. Ó, ele vai, olha a cravada que ele dá lá, aí ele vai... Toca no 0 a 0, se eu tivesse colocado no 0 a 0, teria saído dessa operação no 0 a 0. E olha lá o que acontece. Entra, compra aqui na retração de 61. E olha lá. O mercado vai, leva a região e vai embora. Quando ele chega aqui, ó, na máxima de Londres de novo, eu mudo aqui o meu racional, eu coloco um lote e deixo o outro para o preço ir. Mas eu saí também depois, saí cedo, não segurei essa operação não, eu já queria sair da tela logo. É só para vocês entenderem, ó. Eu deixei um lote ali e o outro eu segurei. Porque na call eu falei, né, se ele levar isso aqui, ele vai explodir, vai passar desse topo. E aí, ó, ele vai dar uma enroladinha. É o que vai acontecer. Explodiu. Aí aqui ele pagou meu alvo, pagou a máxima e deu o nosso take, que era o take que a gente tinha. O que eu quero que vocês entendam, galera? A gente, por mais que a gente tenha uma visão do dia e um contexto em que o mercado vai subir, em que eu vou buscar compra, etc e tal, se você não tiver posicionado, ou de repente se você tiver posicionado próximo da abertura com seu stop muito próximo, se você não tiver a técnica para operar a abertura, espera a abertura passar, pelo menos 2 horinhas depois da abertura, e você vai buscar suas operações com o mercado um pouco mais tranquilo. É por isso que a gente tem aulas específicas de abertura de sessão nos módulos na mentoria, porque a abertura ela é complexa. Vocês viram que o mercado ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. O mercado ele vai limpando as regiões, ele vai limpando os topos, ele vai limpando, ele vai batendo ali, vai entrando venda, mas ele vai seguir o seu curso. Se você não tem esse conhecimento, muitas vezes você zera a operação, você vira a mão, você começa a ser vendedor, você muda todo o seu racional do trade, ao invés de manter ali a disciplina e entender que o mercado vai fazer isso. Então, todas as operações que eu faço de abertura são da mesma forma, e operar a abertura acaba sendo um pouco mais interessante, por quê?
A gente opera durante todo o dia. Eu mando trade, então se eu vejo trade eu mando, mas onde eu deixo a minha fatia maior do bolo é para a abertura de Nova York. E tem conta que eu só opero a abertura de Nova York. Por quê? Se você está ali na abertura de Nova York, você está operando, é o momento em que tem mais volatilidade no mercado, maior volume, o fluxo maior. Se eu pego o primeiro trade e ele perde as regiões importantes ali, que é aquilo que eu mostrei para vocês e que a gente estava marcado, eu posso até tentar um segundo trade, às vezes. Se de repente esse segundo trade ele me dá stop, é o suficiente. Eu tô fora do mercado, você entendeu? Eu consigo também dosar o tamanho ali do meu prejuízo, porque assim, galera, tem que tomar cuidado. Mercado americano, mercado de Forex, principalmente para quem tá saindo da B3 e tá acostumado com um mercado que abre ali às 9 e fecha às 18, né? E aí quando a pessoa vem para cá, para o mercado americano, para o Forex, que isso fica girando o dia inteiro, se você não tomar cuidado e não ter essa disciplina de eu só vou operar determinado horário, é ali que tá o fluxo, é ali que tá a volatilidade, é ali que tá o movimento, porque a gente quer trader e a gente é refém da volatilidade. Se você não tiver volatilidade, um volume muito forte, você não adianta. Você acaba se perdendo. Você se perde, você faz mais operação do que você devia, você perde ali o seu racional de manuseio da mão, do tamanho da mão, do quanto que você vai operar. Eu vou fazer um vídeo falando de gerenciamento para vocês e sempre vou vir com dicas assim novas, vou vir sempre com conteúdo assim mais denso, de aula mesmo. Isso aqui é uma fatia pequenininha do que eu ensino, mas já vai ajudar, principalmente se você já tá ali operando, se você já tá no mercado ali há algum tempo. Eu recebi um monte de feedback nas minhas redes sociais com o vídeo que eu postei do Shaw, né, da análise. Então eu vou estar sempre postando esse conteúdo verdadeiro, né? Vamos se dizer assim, honesto para vocês, tá? Então espero que vocês tenham entendido. Na semana que vem, o que eu vou fazer? É porque fica um pouco mais complicado, porque a gente tá sempre em call. Eu vou tentar gravar durante a call ali ao vivo o vídeo para vocês, até para poder fazer o mapeamento, tudo certinho e postar aqui para vocês. Mas para isso, comenta, senta o dedo no like aí, pô, deixa aí, pô, tô curtindo, legal e tal. Não custa e é a forma que eu consigo mensurar aqui se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, se tá ajudando, se eu preciso mudar o conteúdo ou não, tá bom? Tamo junto, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like aí, compartilha e vamos, até a próxima. Tchau!